Gente, quando começam a pipocar as coisas, fica difícil de segurar. Então, por mais que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, queira conter a prorrogação da CPI, vai ficar muito difícil. Porque o senador Randolfo Rodrigues ele fez uma metáfora muito interessante. Já ouviram a Hidra? Aquele monstro mitológico? A Hidra, qual que era o problema dela? Quando você cortava a cabeça dela, a cabeça caía, mas no lugar de uma cabeça cresciam duas. E a CPI está ficando basicamente isso. É um monstro com muitas cabeças, você corta uma, crescem duas. E ontem, estouraram duas bombas no peito do Ricardo Barros. No peito dele, envolvendo corrupção direta e propina. Uma com o Luiz Miranda e a outra para compra de uma outra vacina. É muito difícil, é o líder do governo, como o Bolsonaro vai falar que não sabia? O Bolsonaro está quieto, ele não fala absolutamente nada sobre o Ricardo Barros, porque ele tem medo que o Luiz Miranda tenha uma gravação. Se o Bolsonaro não falou nada a respeito do Ricardo Barros, por que ele simplesmente não nega tudo que o Luiz Miranda falou? Porque ele disse alguma coisa e ele tem medo de ter sido gravado. Até bati aqui no fio do celular. Mas as duas denúncias, os dois escândalos, as duas bombas, como você queiram chamar, pegam direto na corrupção. E você começa a associar a corrupção com a pandemia e aí você traz morte das pessoas por corrupção, mais de 510 mil mortos. Eu vou ler para vocês. Primeiro vou começar pela Folha de São Paulo. Exclusivo. Olhem só, governo Bolsonaro pediu propina de $1 por dose, diz vendedor de vacina. Representante da empresa Davat Medical Supply afirmou à repórter Constança Rezende que proposta partiu de Roberto Dias, diretor do Ministério da Saúde. Roberto Dias está no Ministério da Saúde desde o governo Mandetta, desde o Mandetta. E quem colocou o Roberto Dias lá? Ricardo Barros. Ricardo Barros ele foi ministro da Saúde durante o governo Michel Temer. E ele nunca saiu do Ministério da Saúde. Ele sempre manteve influência ali dentro. Por isso que quando foi falado por o Bolsonaro, poxa, tem problema no Ministério da Saúde, ele falou isso é coisa do Ricardo Barros, porque ele nunca saiu de lá. E quando o Luiz Miranda falou com o Arthur Lira que tinha problema no Ministério da Saúde, o Arthur Lira também sabia. E o Palácio do Planalto agora suspeita que o Arthur Lira que incitou o Luiz Miranda a ir para cima, a ir para a imprensa. Porque a gente tem conversado, temos que observar, o Arthur Lira ele é uma peça importante em todo este jogo. E ele está numa posição muito confortável, o Lira. Muito. Ele é o homem mais importante, mais poderoso da República hoje. Porque se o Bolsonaro se fortalecer, ele se fortalece junto. Só que se o Bolsonaro se enfraquecer, ele se fortalece. Ele não se importa com o CPI, não importa o que vai acontecer, Arthur Lira irá se fortalecer. Então ele ficou numa posição de muito destaque, mas nós temos que continuar observando Arthur Lira, porque Lira é do PP, Ricardo Barros também é do PP. E a bomba está estourando no colo do Ricardo Barros. Só que Lira quer a liderança do governo, que hoje está com o Ricardo Barros. Mas não é do mesmo partido? É do mesmo partido, mas não do mesmo grupo. Então são coisas que nós precisamos ficar muito espertos com relação a tudo isso. E vai ter traição, pessoal, vai ter traição. Vai ter traição, porque agora que o governo não consegue mais segurar, porque tá difícil segurar, são duas explosões na cara de Bolsonaro que ocorreram ontem. O governo vai ter que negociar. Tem espaço para negociar, a fatura começa a ficar mais alta. Olhem só, deixa eu ler para você o que foi falado pelo Dominguete. Quem que é Dominguete? É o representante da empresa. Ele falou o seguinte: aí eu falei que não fazia, né? Porque ele recebeu um pedido de propina. Aí eu falei que não fazia, que não tinha como, que a vacina teria que ser daquela forma mesmo, pelo preço que estava sendo ofertado, que era aquele e que a gente não fazia, que não tinha como. Aí ele falou que era para pensar direitinho e que ia colocar meu nome na agenda do ministério, que naquela noite que eu pensasse e que no outro dia iria me chamar. E depois tem outro caso do Luiz Miranda, porque não foi um apenas, foram dois casos. Reportagem de Patrick Campores na Cruzoé revela que depois da conversa em que diz ter alertado Jair Bolsonaro sobre as irregularidades na compra da Covaxin, Luiz Miranda foi chamado para duas reuniões em que recebeu uma oferta de propina milionária para não atrapalhar o negócio. A oferta, segundo o deputado federal, foi feita pelo lobista Silvio Assis,
homem de confiança de Ricardo Barros, e a segunda reunião contou com a presença do próprio líder do governo, Bolsonaro, na Câmara. Tá ficando difícil. Tá ficando difícil. Como que você segura 2 casos no mesmo dia? E os governistas ontem na CPI batendo cabeça absurdamente. Uns falando que não tinha nada no contrato com a Covaxin, mas horas depois o governo cancela o contrato. Como que o governo cancela o contrato se tá tudo certo? O governo não precisava de vacina? Por que vai cancelar o contrato se tá tudo certo? É suspeito, tudo é suspeito, começa a ficar difícil defender o governo Bolsonaro. E sempre temos que lembrar, o IPEC apontou derrota de Bolsonaro no primeiro turno. Agora a CPI começa a ir para um lado da corrupção, que é o lado mais palatável para a população brasileira. Nós vamos ter manifestações no próximo final de semana. Tem que pressionar o Rodrigo Pacheco, porque a CPI precisa avançar. E nós vimos que essa CPI conta com a participação popular e com o respaldo da população. E para piorar ainda mais, estamos entrando em julho. O que acontece em julho? Datafolha. O Datafolha, apesar de muitos quererem desacreditar, não sei por que querem fazer isso, eu acho uma bobagem desacreditar o Datafolha, é a pesquisa mais importante que nós temos e ela é feita a cada 2 meses. A última foi feita em maio, então agora em junho teremos possivelmente no Datafolha. Se mostrar queda da aprovação de Bolsonaro para 24, 22, tá com 24, né? Se chegar ali a 22, 20%, aí azedou. Mas vamos esperar, vamos com calma, continue observando o Arthur Lira. E em breve, quando chegarmos aos 100 mil inscritos, novidades aqui no canal, torne-se membro. Vocês vão gostar porque vai ter conteúdo em primeira mão. Se inscreva, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.